Olá, mais um Artefato começando. Quer mergulhar com a gente no universo artístico? Então confere o que vai rolar nesta edição do Artefato. Nossa equipe esteve no MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que está com uma exposição que relembra o movimento artístico da capital paulista no final da década de 40. Qual era a estratégia? Era focar mais nos modernos, dar oportunidade também aos novos. No quadro em cena, conheça o trabalho fotográfico de Gabriel Potter. Consigo, no caso, enquadrar a essência realmente da mulher sem que seja vulgar. E a nossa entrevista vai abordar a importância dos contos de fadas, tendo como viés a ressignificação do papel social da mulher. Então, é um mundo belo, um mundo da perfeição, um mundo do felizes para sempre. E o quadro Vamos Viajar apresenta mais uma história inspiradora, uma viagem de moto pela Cordilheira do Himalaia. E no quadro Mapeando, conheça o trabalho de Fábio Francé. Hoje eu tenho um trabalho ligado à educação e também um trabalho ligado à arte. A gente abre o Artefato com uma visita ao MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, para conhecer a mostra que apresenta o mercado de arte moderna em São Paulo do final da década de 40. Uma exposição com memórias ligadas à Galeria Domus, um importante reduto de arte da época, onde foram expostas obras de nomes como Tarsila do Amaral, Brecheret e Di Cavalcanti. Hoje o Artefato está no MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e nós vamos conhecer um pouco sobre o mercado de arte moderna de São Paulo, no período de 47 a 51. E a gente está nessa exposição aqui com a curadoria do José Armando, Obrigada por nos receber, José Armando. Obrigado. Eu queria que você nos contasse um pouquinho, até para contextualizar, como era o mercado de arte moderna em São Paulo, nesse período. Nós estamos falando, em 47 a 51, estamos falando de um período logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando São Paulo estava se reconstruindo, estava se tornando uma metrópole. O movimento cultural também se elevava, com várias atividades na área de teatro, de cinema, e também as artes plásticas se movimentaram nessa época. Se movimentaram no sentido de conseguir abrir um mercado para a arte moderna que praticamente não existia. As galerias eram muito precárias em termos de uma programação continuada, E a Galeria Domus foi a primeira que se dispôs a fazer uma programação continuada e dar atenção, dar uma oportunidade para que artistas modernos e também jovens que estavam aparecendo se expusessem naquela ocasião. Essa exposição, ela remete à Galeria Domus. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o trabalho que a galeria realizava, a importância da Galeria Domus nesse contexto do mercado de arte moderna. Foi um período de trabalho muito intenso. Eles fizeram em 5 anos, de começo de 47 até final de 51, eles fizeram 91 exposições. É um número realmente grande. As exposições eram mais curtas, o público também era menor naquele período. Não havia toda uma engenharia para montar uma exposição, era uma forma mais simples, Durante esse período, eu quis mostrar algumas estratégias que eles usaram, Em termos de escolha dos artistas, em termos de busca de mercado, Então, a exposição inaugural, que é esse espaço aqui que está mostrando, mostra quais foram as escolhas dele. Você tem aí artistas modernistas, como Di Cavalcanti, como Tarsila, e tem artistas da década de 30, que ficaram conhecidos como Grupo Santa Helena, que é o caso do Volpi, do Graciano, do Zanini, do Rebolo, E você tem artistas também novos que surgiam, como Vaccarini. Nós temos aqui
um exemplar de obra dele. E um dos artistas que a galeria homenageou na ocasião foi Ernesto Di Fiori, que tinha acabado de falecer. E era um cara de muita influência nesse grupo de artistas. Então, esta escolha já mostra qual era a estratégia, era focar mais nos modernos, dar oportunidade também aos novos. O ponto de partida para você pesquisar esse espaço foi um livro, né? Escrito por você. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro. Pois é, esse livro nasceu do momento que eu recebi da filha do dono dessa galeria, que era um casal italiano, Ana Maria Fiocca e Pasquale Fiocca, que vieram para o Brasil depois da guerra, porque tinham perdido tudo em Nápoles, onde eles moravam, e montaram a galeria. Então a filha me trouxe um material, e a partir desse material eu comecei a minha pesquisa. Eu mal imaginava que eram 91 exposições, né? Então eu tentei nesse livro fazer um levantamento de todas as exposições que ocorreram na Domus, né? Foi um trabalho de vários anos, né? E que foi editado, eu editei no final do ano passado. Acho que fica o convite para o pessoal de casa conhecer um pouquinho desse pedaço da história da arte moderna no Brasil, Sem dúvida, né? sem dúvida. Aqui nós temos duas exposições concomitantes, Rita Malfatti e essa aqui que de certa forma dialogam. E agora nós vamos conferir mais um artista com a mão na massa. É hora do quadro Em Cena, que hoje apresenta o trabalho fotográfico de Gabriel Potter. Eu sempre gostei muito de computador, de desenho, de design, de criar muita coisa. Minha cabeça nunca para, né? E a fotografia me acalma. Foi aí que eu achei realmente o ponto de calmaria, de toda essa correria que o mundo coloca pra gente fazer, né? A fotografia é a forma como eu tenho todas as informações que eu recebo desse mundão, né? E a gente tenta traduzir tudo que o objetivo que a gente vai fotografar dentro da fotografia, é tudo que eu tenho a falar, só que sem palavras. Hoje eu trabalho especialmente com a fotografia feminina. Além de conhecer a modelo, são histórias novas, são aprendizados novos que a gente tem, que eu tenho como fotógrafo, né? Então a gente acaba conhecendo cada história, cada ensaio. E isso foi o que me ganhou na fotografia feminina. Consigo, no caso, enquadrar a essência realmente da mulher sem que seja vulgar e de uma forma muito natural. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a importância dos contos de fada na formação das crianças, com um viés na ressignificação do papel social da mulher. O Artefato volta já. Angélica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui de participar de um artefato com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e transmitir um pouco das ideias que a gente pesquisou. Claro, né? Então, para a gente até começar, eu acho que isso tem muito a ver com todas as suas pesquisas. Qual o papel dos contos de fada na formação das crianças? Bom, primeiramente, a gente precisa entender o porquê dos contos de fada, né? A gente vai ter, no primeiro momento da humanidade, os mitos, Sim. que explicavam o inexplicável. Então, era preciso que inventassem histórias para explicar por que um raio tinha caído do céu e queimado uma árvore, por exemplo, né? Ou um maremoto acontecia, etc.
nas histórias, nas aldeias de um modo geral, nos diferentes, que a gente não tinha essa divisão geográfica que nós temos hoje na Europa, havia assim toda uma tradição de os homens iam para a guerra, as mulheres ficavam nos castelos, né? E os menestréis levavam as notícias e as histórias cantadas de reino em reino. Em poucos momentos, raros momentos de paz, né, os próprios castelões faziam festas, chamavam esses menestréis para cantar e eles reproduziam as histórias nas músicas. E assim essas histórias eram passadas. Essas histórias do tratoral, Perrault acabou no século XVIII pensando em reunir, né, nos contos da Mamãe Gansa, que eram histórias que ele ouvia da avó dele, né? E elas passaram a ser publicadas. Então elas passaram a ser mais divulgadas e lidas nos salões, contadas nos salões de Paris também. No século XIX a gente vai ter os irmãos Grimm na região da hoje Alemanha, que não tinha essa divisão geográfica também. Eles eram estudiosos, pesquisadores dessas histórias folclóricas, só que eles, para transmitirem essas histórias para crianças, como era uma região de religião luterana, e Lutero tinha lutado muito para acabar com as bruxas e duendes e toda essa ideia de seres sobrenaturais e ficar muito fixo na sua religião. Então, os irmãos Grimm vão ter que cortar uma série de coisas e adaptar as histórias para que elas fossem contadas nas escolas para as crianças. Quando chega, então, nessa fase da guerra e depois o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, instaura-se o período da Guerra Fria. O Walt Disney vai entrar nessa onda de popularizar os Estados Unidos, fazendo frente à União Soviética. Sim. Então, é um mundo belo, o mundo da perfeição, o mundo do felizes para sempre. Bom, qual a importância disso tudo? As histórias, além de perpetuarem a tradição de um povo, elas também passavam os aspectos morais, o certo e o errado, as noções, por exemplo, do heroísmo, a questão do herói, né? A formação do herói. Então, para isso, os contos eram assim a atração da aldeia e não eram para crianças. Então, se a gente for parar para pensar, as histórias primevas, né? Elas eram histórias bem chocantes até. Mas chega um ponto que passa a haver uma mudança, né, também, porque, como a gente disse, tem toda essa relação com a sociedade, com o contexto que a gente vive, mas, de repente, a gente começa a ver mudanças nesses contos de fada, né? A partir de quando começa a haver essas mudanças, Olha, Angélica? Antes ainda do Disney, nós vamos ter um marco muito importante, que é o Harry Potter, né? O Harry Potter vai resgatar com aquela mentalidade do europeu todas aquelas tradições que antes eram contadas no trato oral, etc., né? De bruxos, bruxas, enfim, toda aquela situação e fez aquele sucesso trondoso que você já conhece. O Senhor dos Anéis foi outro aspecto importante que também vai mudar essa mentalidade, porque ele vai resgatar esses seres da floresta, do mundo das fadas, etc., que a Europa tinha. Então, a gente vai ter o quê? Essa divisão, essa polarização. Nos Estados Unidos, o Disney e tudo mais, e a Europa tomando corpo com toda a tradição que ela tinha mesmo, que ela vai resgatar, né? E faz um sucesso enorme, faz sentido. Eu acho que a própria mudança da mulher e tudo mais, no mundo, a posição dela no mundo e todas essas histórias que vieram à tona, né? De repente, os estúdios Disney já não poderiam produzir histórias do Felizes para Sempre, porque não convenciam mais. Dentro dos estúdios Disney, a gente vai ter uma marca que é, em 2010, o lançamento da Alice, De Tim Burton. do Tim Burton.
Esse filme foi assim uma reviravolta mesmo nos costumes. Eles vão ter uma visão como é que o homem de hoje, a mulher de hoje enxergam aquela mulher que era submissa a um casamento escolhido, né? A ser submetida àquilo tudo, porque ela não teria o direito de protestar e etc, etc. Então, essa remontagem da Alice, que a Alice cai na toca do coelho, na verdade é uma introjeção, né? Sim. A toca do coelho vai representar isso. Ela volta para dentro dela mesma e vai analisar tudo isso, porque ela era uma menina diante do seu tempo. Aí vieram outras histórias, a gente vai ver nas animações também, a Valente, né, a Enrolados, etc., que já vão seguir uma linha fugindo dessa linha do tradicional Felizes para Sempre. Sim. São rebeldes, são seres mais rebeldes, mas que lutam por um ideal, né? Um outro marco que a gente vai ter, assim, extremamente importante, dentro da Disney vai ser a Malévola. Malévola, né? É. Um filme incrível também, né? Foi. Muito bem. O roteiro da Lisa Wolverton, Tim Burton dirigiu e a Malévola, que não existia originalmente nos contos de fada, ela foi inventada pelo Disney e nessa retomada da Malévola de 2015 aparece uma coisa muito interessante, porque eles dão vida a um passado da Malévola. Tem uma explicação do porquê dela Ser má, né? ser má, vingativa. Exatamente. Porque ela tinha sido traída também por aquele que ela acreditava que fosse o amor dela, né? Sim. A história é tão bonita, né? Tão, assim, bem feita, porque ela mostra o percurso da redenção. Então, a Malévola vai se transformando. E uma coisa muito interessante que o Disney vai fazer, os estúdios Disney, porque ele já estava morto há muito tempo, né? É que o beijo que a princesa tem que receber para acordar não é dado pelo príncipe. É o beijo da Malévola na menina, totalmente arrependida, porque ela foi seduzida por aquela garota tão bondosa. Aí, além de Malévola também, podemos citar algum outro? Frozen também, O Frozen né? é uma coisa muito interessante, porque mostra a rivalidade entre irmãs, né? Que a gente sabe que existe. Aí também a Bela e a Fera tem a versão da Disney, mas tem uma versão que foi feita na Europa, dentro dos padrões europeus e resgatando os valores europeus, né? Com Vincent Cassel como a Fera, não me lembro o nome da Bela, mas ele retoma lindamente os mitos celtas, inclusive o prisioneiro da árvore, né? Que era um costume dos celtas de uma punição exemplar, era encerrar o indivíduo dentro de um carvalho. Tem uma série agora que tem sido já atingindo mais os adultos, né? Mas que é o Outlander, que tem assim promovido uma retomada dos valores históricos e o romantismo dessa fase, essa coisa toda entre o povo mais adulto mesmo. Eu tenho acompanhado muito de perto isso. Então, a gente percebe que o mundo parece que vai atrás da magia. Quando a gente começa a ver essa variedade, né? Muitos filmes para as crianças, às vezes a gente deixa de lado um pouquinho a leitura, né? Eu trouxe, posso mostrar? Claro. Alguns livros para mostrar a importância da questão da leitura, porque os contos de fadas, eles têm um papel primordial que é estimular também o hábito da leitura. A criança primeiro ouve ou assiste e aí vai ler para confrontar as histórias. Então eu tenho aqui alguns livros que eu trouxe. Esse daqui, essas duas edições, elas foram lançadas pela editora Zahar. E essa aqui seria a que as crianças usariam, né, desse tamanho. Ela lançou, nossa, uma infinidade e a um preço acessível, né? A criança lê e são poucas as figuras. Se você observar bem, olha, são às vezes figuras a bico de pena, né? São figuras da época de Perrault mesmo e dos irmãos Grimm, né?
São figuras pequenas e que contam aquelas histórias do Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, etc. E que é uma forma de prender a atenção das crianças. Sim. Porque se você entregar tudo pronto para elas, assim, é muito bonito. A gente vê até... É quase um filme, né? É, quase um filme. Ela tem muito pouca coisa para ler e muito pouca coisa para imaginar. E então, a proposta das nossas pesquisas sempre foram as propostas, né? Desenvolver o hábito da leitura para que a criança fosse capaz de se comunicar através da escrita. Desenvolver o raciocínio cognitivo, né? E penetrar nesse mundo de fantasia que é comum a todos nós, mas no sentido de desenvolver também o equilíbrio interior, né? A parte emocional, né? Que estão fixadas lá dentro dos arquétipos do inconsciente coletivo, como fala o Jung. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, foi um prazer tê-la aqui no Artefato, viu? Assim foi todo meu. E a gente começa o terceiro bloco conhecendo mais uma história de viagem inspiradora. Já pensou que incrível viajar de moto pela Cordilheira do Himalaia? Esse é o ponto de chegada do Vamos Viajar de hoje. Sempre que eu posso, eu estou na estrada com uma motocicleta. Foi um modo que eu escolhi, né, de viajar e conhecer lugares. Eu conheci praticamente o Brasil inteiro, fui para outros países e recentemente eu fui para a Ásia para percorrer de motocicleta alguns caminhos lá do Himalaia. Foram 30 dias, 25 sobre uma motocicleta. O objetivo era conhecer as estradas mais altas do mundo. Foi fantástico porque não só pelas belezas naturais que eu conheci, mas principalmente pelas diferenças culturais. Quando você chega com a motocicleta sozinho, as pessoas não sentem vergonha de vir conversar com você. Isso é também uma oportunidade de você interagir com as pessoas. Viajar de moto nos possibilita ter vários ensinamentos. E um deles é que você tem pouco espaço para bagagem. Você precisa daquilo que é essencial para a sua viagem e para o seu conforto. O que importa não é chegar num destino, né? É aproveitar o máximo possível o caminho que você está percorrendo. E para encerrar o programa, nós vamos de artes plásticas. O Mapeando vai nos deixar mais próximo das técnicas e inspirações de mais um artista. Te convido a conhecer o trabalho de Fábio Francé. Sou Fábio Francé, sou escultor, pintor, arte educador, sou artista plástico já há alguns anos, na verdade há muitos anos, desde a infância, acredito. Iniciei esses trabalhos já como autodidata, com a minha mãe, inclusive, dentro do café, colhendo café e usando as varetinhas de café para montar estruturas. E esse contato com a terra também, que hoje eu uso argila, né? E hoje eu tenho um trabalho ligado à educação e também um trabalho ligado à arte. Então, estou tentando integrar essas duas linguagens. Além das experiências da infância, eu cursei arte na universidade, fiz uma graduação acadêmica com a Unesp, né? A Unesp de Bauru. E na Unesp eu tive a oportunidade de experimentar muito os laboratórios e os professores. Era um currículo muito favorável, que tinha escultura, modelagem, pintura, desenho, e com profissionais que me tocaram muito, professora Lairana, professor Laranjeiras.
Eu sempre tive um trabalho ligado à humanidade, tanto que o trabalho ele remete muito às sensações, a princípio. Sai muito até da figura, da estética enquanto retrato, para uma estética que traz à tona um universo de sensações. Eu acredito muito que hoje eu posso perceber mais proximamente esse universo da natureza e aí o insight ele vai se apresentando. É como se o próprio elemento, a matéria-prima, se comunicasse com o artista. E o artista demanda muito do tempo de trabalho. Eu penso que a arte ela é árdua nesse sentido. É uma catarse. Você entra dentro e precisa se dedicar com afinco. A minha pintura ela é muito simples hoje. Eu simplifiquei mais, inclusive. Ela era mais rica em textura. Hoje ela é mais... Até porque eu trabalho com a luz e a pintura integradas. Então, os efeitos eles se multiplicam, né? Então, trabalho com cores primárias, metálicas, e quando a luz incide nessas cores, ocorre a obra se movimenta, né? Ela tem esse aspecto de ganhar vida. A produção acadêmica, ela te dá fragmentado, né? Uma série de obras. Aí eu resolvi juntar tudo. E nessa junção eu consegui viajar para algumas cidades com a obra e, paralelo à obra, esse laboratório dos sentidos que eu desenvolvi. Então, o espectador ele passa por uma sensibilização, ele dança música indígena, depois ele respira, tem consciência corporal, aí ele visita a mostra. Porque a mostra ela é constituída de imagens pintadas que são seres espiritualistas. A ideia do espectador ele caminhar por entre esse universo experimental. Costumo dizer que a arte ela é prima irmã da espiritualidade. Acho que a arte ela transforma, ela emociona. Se nós soubéssemos o poder que tem a arte, talvez estaríamos mais evoluídos, né? Inclusive, se a arte estivesse nas creches, se a arte estivesse nas escolas, de verdade, né? Com experimentações, as pessoas estariam mais humanas. Esta edição do Artefato chega ao fim, mas aproveite para curtir a nossa página no Face, que é facebook.com/programa Artefato. Nosso Facebook está sempre te esperando, cheio de dicas e conteúdos ligados à arte e à cultura. Compartilhe suas opiniões com a gente. A TV Unesp é uma emissora pública e nós queremos estar cada vez mais perto de você. Semana que vem tem mais Artefato e eu te espero. Até lá, tchau, tchau!